Dei um pause aqui na gravação. Aham. Bom, então vamos começar, né? Aí o Edmar, quando ele... Hoje a gente vai fechar o Aristóteles, é isso? Hã? Hoje a gente vai fechar o Aristóteles? Hoje nós vamos fechar o Aristóteles, né? Aí na aula que vem a gente começar com Simondon, né? Na realidade nós vamos fechar mais do que o Aristóteles, nós vamos fechar uma questão básica do ilemorfismo, né? Porque eu vou ter que dar uma pequena pincelada num pensador medieval chamado Duns Scott, né? Que aí é o território aí do Homero, né? Então vou dar só uma pincelada em uma questão, né? Mas antes, eu vou fazer uma recapitulação de tudo que nós trabalhamos do Aristóteles, né? Que é para a gente poder situar, para poder introduzir a questão, o problema, né, que vai gerar lá na Idade Média, né? Que é o problema da individuação, tá? Eu quero te conhecer também, Pronto? neném. Ó, tá chegando o Marisol aqui. Tá bom. Marisol. Marisol? Rodrigo. Tudo bem, Marisol? É o Rodrigo, né, Rodrigo? É, o Rodrigo. Rodrigo. Ah, o Edmar tá entrando aí, tá? Aí tá entrando mais um. Fala aí, rapaz. Tranquilo? Tá começando agora. Temos dois novos companheiros aqui. O Homero, não sei se você conhece o Homero lá da UERJ. Então o Homero e a Marisol que está escondidinha aí, né? Tá? Estão me ouvindo bem, né? Eu tive um problema, tive que arranjar um outro lugar, porque lá estava muito barulhento, entendeu? Eu estou no meu quarto aqui. Ah, é? Ah, tá bom. Tá certo. Então, olha só. Nós vamos fazer uma recapitulação geral, tá? Da questão aristotélica, para a gente poder dar uma pincelada no Duns Scott, que vai ser uma peça fundamental, tá? Para a entrada da modernidade, tá? E, sobretudo, a filosofia contemporânea, tá? Mais especificamente a filosofia francesa, tá? O Duns Scott tem uma influência muito grande, tá? Então olha só, o que nós vimos, né, ao longo dessas aulas, ao longo das 4 aulas que nós tivemos? É que o problema do ilemorfismo, né, a maneira como ele se apresenta, né, ele gera um problema fundamental, que é a relação entre o individual e o universal. Tá? Porque para Aristóteles, né, ele parte do princípio de que o real é individual. Tá? O real é o indivíduo. Né? Mas, por outro lado, na medida em que esse indivíduo ele é um composto de matéria e forma, não é isso? Tá? É uma composição de matéria e forma. Essa forma, ela é um universal. Né? Ela seria um universal. Né? Como é que ele chega a essa posição do universal? Né? Ele partindo dos indivíduos, pela semelhança entre os indivíduos, ou seja, os elementos que constituem os indivíduos e as semelhanças entre os indivíduos, ele chega a um elemento comum, né? Que é um universal. Ou seja, aquilo que caracteriza Edmar, Rodrigo, Homero e Marisol, né, é a forma homem, né, a espécie homem. Né? Ou seja, Edmar, Rodrigo, Marisol e Homero seriam indivíduos que comporiam ou participariam dessa forma, a forma humana. Tá? Então a questão que o Aristóteles vai se colocar é justamente como é que, se
o que caracteriza esses indivíduos é uma forma que é universal, tá? Como é que esses indivíduos se caracterizariam como indivíduos? Tá? Já que a forma me dá aquilo que é comum, ou seja, aquilo que é espécie. Tá? Tudo bem aqui, né? Isso aqui é uma recapitulação. Tá? Marisol, como é que tá indo aí? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Ora, a conclusão que ele chega é que essas características individuantes, aquilo que distingue cada indivíduo no interior de uma espécie, né, essas características seriam características acidentais. Tá? Ou seja, não fariam parte da essência, não caracterizariam, melhor dizendo, não caracterizariam a essência de Edmar, de Rodrigo, de Marisol e de Homero. Tá? Essas características individuantes seriam meros acidentes. Né? Acidentes na substância. Estão lembrados, né? Ora, a questão é como que esses acidentes se dão nessa substância. Esse que é o problema de Aristóteles. Tá? E ele vai, pela observação, pelos seus trabalhos de biologia, né, ele chega à conclusão, né, ele toma como exemplo, né, o fato de que no interior de uma espécie animal, cuja reprodução se dá através dos sexos, ele já começa a mostrar que ali, tá, já há uma diferença no interior daquela espécie. Ou seja, a diferença entre sexos. Já que os animais que se reproduzem sexuadamente se distinguiriam uns dos outros pelo sexo. Tá? E o sexo estaria marcado pela função que esses indivíduos desenvolveriam ou desempenhariam na reprodução. Tá? Então, se o indivíduo concreto, o indivíduo real, né, é um composto de matéria e forma, é claro que a matéria tem que vir de um dos sexos e a forma vai ter que vir de outro par dos sexos. Tá claro? Tudo bem aqui, né? Quando ele toma a questão da reprodução sexuada, é porque pela reprodução sexuada, a questão da composição da matéria e forma fica mais evidente para ele. Tá? Mas esse princípio de matéria e forma, ele vai passar para todos os seres. Tá? Então, olha só. Nós vimos, né, que, para Aristóteles, né, há uma questão fundamental, né, que diante da observação que ele faz da biologia, né, ele percebe que o desenvolvimento de um embrião, e aí ele faz exames, né, de experimentação, né, vendo o desenvolvimento de embrião de galinha, né, ele ia lá todo dia e quebrava um ovo para ver como é que estava o desenvolvimento, né, então ele percebia que o primeiro sistema que aparece, né, no desenvolvimento de um embrião é o sistema sanguíneo. Tá? Quem já viu um ovo galado, né, percebe, né, aquele filetezinho vermelho na superfície da gema. Né? E se tiver sorte, ele ainda vê o coraçãozinho pulsando. Se tiver aquela sorte, né, de abrir na hora exata, ele começa a ver o coração pulsando, né, um ponto central pulsando. Então ele chega à conclusão de que o primeiro sistema a aparecer é o sistema sanguíneo. E qual é a função do sistema sanguíneo? A função do sistema sanguíneo é justamente levar o alimento que vai constituir as partes do organismo. Tá claro, né? Só que ele observa que
ele chega à conclusão, na realidade, de que esse sangue que leva o material nutritivo para as partes do corpo não é totalmente absorvido pelas partes do corpo. Tá? Ele chega à conclusão de que há um sangue excedente. Tá? E é esse sangue excedente que vai constituir o sêmen. Para Aristóteles, o sêmen tem origem nesse sangue excedente. Tá? E aí ele começa a pensar, bom, mas como é que se dá, né, essa distinção? Né? O que vai constituir esse sêmen? Né? O que vai fazer com que esse sangue que é excedente, né, o que faz com que esse sangue se torne sêmen? Ele vai dizer o calor intrínseco do embrião. Tá? Então haveria aquilo que ele chama de calor intrínseco, né, que ele está percebendo que o calor, né, principalmente observando as aves chocando seus ovos, ele percebe que o calor é um elemento fundamental para o desenvolvimento de um embrião. Né? Então ele começa a observar, bom, então é um cozimento desse sangue excedente que vai permitir, né, o desenvolvimento, ou a passagem, ou a transformação desse sangue excedente em sêmen. Tá? E ele observa também que o sêmen é um elemento que está ligado à fecundação. Né? É o elemento fecundante ao sêmen. Né? Sêmen, como eu coloquei da outra vez, que é uma palavra latina, quer dizer semente. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Agora sim. Tá? Então, o sêmen, como eu coloquei da vez passada, né? O sêmen, que é uma palavra latina, quer dizer também, além daquilo que nós entendemos por sêmen, né? Quer dizer semente. Da mesma forma com a palavra grega esperma. Tá? Ora, então é a semente que gera um ser. Tá? Então ele vai colocar a questão de que se a semente é quem gera o ser, né, é quem fecunda, ou seja, o elemento de fecundação, então o papel do macho na reprodução é um papel de fecundação. Tá? Tudo bem aqui, né? Tranquilo. Tranquilo. Ora, se o macho é o papel de fecundação, então é o macho que traz consigo a fêmea. Aliás, a fêmea não, a forma. E no caso da fêmea, é justamente ela que traz a matéria. Então a fecundação seria justamente essa composição da forma com a matéria, tá? Que se daria no ato do coito. Então o macho traria consigo a forma, enquanto que a fêmea traria a matéria. E como é que ele chega a essa conclusão? Primeiro, pelo cozimento, que ele vai dizer que é justamente pelo calor intrínseco do embrião macho, né, que geraria esse cozimento do sangue excedente. A fêmea, que não possui esse calor intrínseco capaz de cozer esse sangue excedente, ela elimina esse sangue excedente na menstruação. Tá? Então, mas como é que se dá isso? Tá? Como é que ele chega a essa, como é que ele coloca essa questão? Tá? Ele observa, ou melhor, ele parte de um princípio que é próprio do universo grego, né? Que é o princípio agonístico. Tá? É o princípio agonístico que vai determinar, né, se o embrião vai se desenvolver como macho ou como fêmea.
tá? Ou seja, é no ato do coito, da relação entre o macho e fêmea, né, é que vai determinar a dominação de um sobre o outro. Então, se o macho domina a fêmea enquanto macho, ou seja, esse calor intrínseco que está sendo arrastado pelo sêmen, tá, é capaz de dominar o calor intrínseco que está, vamos dizer assim, nesse sangue não consumido, nesse sangue excedente, tá, o resultado é macho. Caso contrário, se o macho não é capaz de dominar a fêmea, o embrião é fêmea. Tá claro? E a partir daí ele vai fazendo todo um jogo entre macho e fêmea e o indivíduo, e entre os indivíduos, o indivíduo no caso da espécie humana, né, entre o homem e a mulher. A dominação, por exemplo, do macho sobre a fêmea, tá, vai gerar um embrião macho, uma prole macho. No caso de além de si, no caso, o macho domina a fêmea como macho, mas não domina como indivíduo, então o embrião é macho, mas se assemelha à fêmea ou aos parentes da fêmea. Tá entendendo? Tudo bem aqui, Homero? Dependendo da dominação. É numa relação de dominação, ou seja, numa relação agonística aqui. Tá? Então, nesse processo todinho que o Aristóteles vai descrevendo, tá? Isso aí está num texto dele que se chama A Geração dos Animais, tá? Ele vai mostrando, né, vai demonstrando aquilo que ele está trabalhando em sua metafísica, né, que é justamente que as características individuantes, aquilo que diferencia Edmar de Rodrigo, Rodrigo de Homero, tá, e Homero de Marisol, né, são meros acidentes. Tá? Ao passo que a essência, ou melhor, a forma, tá, é a forma humana, é a forma comum a todos os indivíduos. Tá claro? Não tem problema aqui, né? Isso aqui é uma revisão. O Homero, eu sei que isso aí, ele tá careca de saber disso, né? Marisol, eu não sei aí como é que tá. Mas tá tudo bem, Marisol? Tá tudo ótimo. Tá? Isso aqui é uma revisão, eu estou passando aqui, né, aquilo que nós trabalhamos nas aulas passadas, né? Eu ia fazer uma pergunta. Fala. Não sei se tem relação. Quando se fala, por exemplo, em dialética, você está falando em princípio agonístico, né? Quando se fala em dialética, tem a ver com essa questão? Com esse embate? Olha, a dialética, no caso grega, né? a dialética ela vai para um outro, vai buscar uma outra questão, tá? Aqui não está se falando de dialética, tá? Quando se fala de agonismo, de confronto, é de luta, tá claro? Ou seja, de dominação. A dialética não trabalha com isso, tá? A dialética não opera nesse problema. Tá? Ele vai para outro lugar. Tá? Aqui é dominação mesmo. Tá? Quem domina quem. Tá? Eu vou usar uma expressão mais próxima nossa. Que força que está dominando na relação. Tá? É isso que o Aristóteles está colocando. Tá? Só que a questão, quando ele coloca o problema dessa forma, o que ele está dizendo é que isso aí é um mero acidente na substância. Nós vimos que noções como substância, ser, essência e forma, tá? Que são noções que se permutam, não são sinônimas, não são a mesma coisa, mas elas se permutam, elas estão numa relação direta, né, com a ideia de permanência ou de estabilidade. Tá? A substância
em última análise, é aquilo que permanece na mudança, na transformação, na diferença. Tá claro? Ah? Perfeito mesmo. Ora, e se nós temos a noção de mudança, de permanência, é porque existe por outro lado a ideia de mudança, de devir. Né? Só que para Aristóteles o devir é alguma coisa que se dá na substância, ou seja, é alguma coisa que vai se dar, né, num processo de individuação. Tá? Mas esse processo de individuação decorre de um princípio que é anterior à própria individuação, que seria a forma, porque é a forma que vai determinar a individuação, a forma com os seus acidentes. Tá claro aqui? Tá claro, tá claro. Tudo bem? Tranquilo, Homero? Tranquilíssimo, rapaz. Excelente. Tá? Excelente. Muito bom. Muito bom. Então, olha só. O que nós estamos vendo aqui, né, que é um problema inclusive de difícil solução, né, porque todo esse processo que o Aristóteles marca, né, no fundo, ou no final, o que nós vamos ter é que é um processo abstrato. Como eu falei, abstrato aqui, no sentido de que se opõe a um processo real. Tá? É nesse sentido. Tá? E não no sentido de abstração, que é um mecanismo do nosso conhecimento. Né? Porque diante dos indivíduos, né, nas suas diferenças, eu determino ou detecto, né, as semelhanças entre os indivíduos, né, e a partir daí o meu intelecto abstrai aquilo que é comum. Ou seja, a forma, a essência. Tá? Então, quando eu falo que no caso da individuação é um processo abstrato, eu não estou me referindo à abstração como uma forma, como o primeiro movimento do conhecimento. Não, eu estou falando aqui de abstração no sentido de que está se opondo a um processo real. Que é isso que vai ser, por exemplo, a crítica do Simondon. Tá? Porque o Simondon vai querer pensar uma individuação que se dê na própria individuação. Tá? E não uma individuação, pensar uma individuação a partir de uma relação meramente abstrata. Tudo bem aqui? Perfeito. Tranquilo, Homero? Perfeito. Marisol? Tranquilo. Tranquilo aí, Marisol? Tranquilo, tranquilo. Só para fechar aqui essa primeira parte, tá? Pegando aqui o processo de abstração, tá? O mecanismo de abstração, tá? Esse processo, ele está articulado com uma noção ou com uma ideia que se chama analogia. Tá? Ou seja, diante das semelhanças, né, por analogia, eu tenho a forma. Tá? Então, a analogia é alguma coisa que se dá, vamos dizer, no processo do entendimento, no processo do pensamento, né, ela se dá junto com a abstração. Tá claro? Então, a analogia é justamente uma relação de comparação, né, entre as estruturas
semelhantes num processo diferente de divergência. Tá claro? Diante de Edmar, de Rodrigo, de Homero e de Marisol, né? O meu entendimento, né? A minha percepção, melhor ainda, ela capta ou ela percebe as estruturas que se assemelham. Essa semelhança entre essas estruturas divergentes é aquilo que nós chamamos de analogia. Tá claro? Ora, então, eu posso dizer que aqui no caso da posição aristotélica, tá? Eu posso dizer que o ser, que é aquilo ao qual eu entro em contato, ou seja, no caso aqui a forma ou a essência, é analógico. Acho que aqui complica, né? Aqui agora complica, né? Só um momento que eu vou dar uma paradinha aqui e aí eu retomo isso, tá bom? Tá tudo tranquilo.